Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos aqui mais uma vez para falar sobre a Bíblia Sagrada. Como você sabe agora, nós temos 2 vídeos semanais aqui no YouTube. Um que eu falo de assuntos gerais relacionados à teologia, história do cristianismo, Bíblia, etc. E o outro que eu estou trazendo o acervo do Museu do UNASP para que você possa conhecê-lo. Tá bom? As peças que compõem esse cenário maravilhoso que nós temos aqui no território nacional no Brasil, no UNASP Campus Engenheiro Coelho. Então essa série nós estamos chamando de Tesouros do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. E se você está gostando, deixe seu comentário aqui, eu quero ouvir você. Hoje eu vou falar sobre alguns ídolos do passado, para você ter uma noção da força que eles tinham sobre o povo de Deus. Aqui eu tenho alguns deles, tá bom? São todos originais, vou mostrar um por um para vocês aqui, para vocês terem uma noção. Vamos ao primeiro. Ele é mencionado aqui em Juízes, capítulo 2, versículos 10 em diante. Diz assim, quando fala justamente sobre mais uma questão de desobediência do povo, de quebra da aliança. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, morreram aqueles homens, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalaíns. Abandonaram o Senhor Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. Baal e Astarote. Vou mostrar para vocês primeiro o Baal. Esse aqui é um Baal original, fenício, tá bem? O Baal era adorado não apenas na Fenícia, que é o atual Líbano, mas também em Ugarit, pelos filisteus. Vários povos adoravam Baal. Aqui você tem o deus Baal, de ferro, e o original dessa estátua, ela tinha aqui na mão uma espécie de foice, com o qual ele representava a sua posição como deus da agricultura. Os pagãos acreditavam que Baal morria todo o inverno e ressuscitava em toda a primavera. Então, a felicidade deles, ou seja, o sucesso ou insucesso da agricultura, da colheita, dependia do ciclo de Baal, onde ele morria e ressuscitava, morria e ressuscitava. Junto com Baal, fala de Astarote. Essa aqui é provavelmente a Astarote. Olha aqui. Tá bem? Essa aqui é uma Astarote síria, é da região da Síria, atual Síria, também nos tempos bíblicos a Síria, que ela era ao mesmo tempo mãe de Baal e uma de suas amantes. E existem ainda alguns mistérios sobre a família do deus Baal, a família divina. Quem era pai de quem? A gente sabe que Baal era filho de El, mas, por exemplo, eu vou falar da Áshera, que às vezes aparece como mãe de Baal, às vezes como esposa de Baal, como amante de Baal. O que nós podemos dizer é que esses cultos tinham uma certa forma de orgia muito acentuada. Não temos todos os detalhes na arqueologia, mas eram cultos bem promíscuos e isso atraía o povo de Israel. Tanto é que vocês vão ver que a Astarote, ela está aqui, olha, carregando, segurando os seios, vocês estão vendo? É uma mulher nua com as partes sexuais muito bem distribuídas e muito bem evidenciadas, e ela está segurando os seios, porque era uma deusa da fertilidade, uma deusa da agricultura. Uma outra divindade que sempre aparece misturada com Astarote, e às vezes até confundida com ela, é difícil traçar uma linha realmente divisória entre ambas, a linha é tênue, é a deusa Áshera, que nas traduções em português às vezes aparece como Azera, às vezes aparece como poste ídolo ou poste sagrado. É esta aqui, olha, eu vou mostrar para você 2 exemplares de Áshera ou Azera. E note que a semelhança de Astarote, essas aqui também estão todas segurando os seios. Todas elas permanecem segurando o seio, porque esta era a marca do culto do ritual da fertilidade que elas presidiam, comemorando a colheita, a fartura da plantação, geralmente imitando a relação sexual, a suposta relação sexual dos deuses. Assim como Baal tinha relação sexual com Áshera, eles acreditavam que as prostitutas cultuais também tinham que ter relações sexuais com prostitutos cultuais e o sêmen
derramado na terra representaria o próprio sêmen ou esperma dos deuses fecundando a terra para que a terra pudesse ter a sua plantação garantida na próxima colheita. Eu vou ler mais uma passagem para vocês verem como o culto desses objetos que eu tenho aqui, são objetos originais, eu repito, como isso aqui ficou forte no arraial dos israelitas. Até o famoso rei Salomão, o sábio rei Salomão, se tornou adorador desses ídolos. Vamos ver aqui em 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 5. Olha o que diz aqui a Bíblia. 1 Reis 11, versículo 5. Falando de Salomão. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios. Os Sidônios seria, mais uma vez, a região aí hoje do atual Líbano. Lembrando que Baal também, ele vinha da região dos Sidônios ou Fenícios, que era a mesma coisa, tá bom? Então diz, ele, Salomão, seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, e não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Vocês sabem que o grande problema de Salomão, a derrota dele, consistiu exatamente nos inúmeros casamentos que ele teve com mulheres pagãs. E essas mulheres trouxeram para dentro do seu reino as suas práticas pervertidas, o seu ritual pagão e também os deuses que elas adoraram. E aqui nós temos algumas amostras deles. Vamos a outra passagem de corrupção do povo de Israel sobre esses deuses, que é o livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo 23. 1 Reis 14, versículo 23. Olha o que fala aqui do reinado de Roboão, filho de Salomão. Judá fez o que o Senhor reprova. Judá é o território de Judá. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a ira zelosa de Deus, mais do que seus antepassados o haviam feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas. Essas colunas sagradas são as Ashera que eles construíram e postes sagrados. Porque muitas vezes a Ashera, que na Bíblia em português vem às vezes com o nome de Azera, ela era um poste sagrado, uma árvore sagrada. E eles também adoravam aquele tipo de ídolo ali. E lembra que eu falei das orgias? Olha o que diz o verso seguinte. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Quando a gente vai para 1 Reis 15, a gente vai ver novamente uma menção a esse culto. 1 Reis 15, versículo 13. Chegou até, está falando do rei Asa, fala assim, chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante, ou seja, uma Ashera. Asa derrubou o poste e o queimou no vale do Cedron. Então nós estamos vendo aqui várias situações em que a Bíblia mostra como o povo de Israel seguia a esses deuses. Agora a pergunta que você pode fazer é, Rodrigo, mas o Deus de Israel era tão poderoso, ele mandava seus anjos para proteger o povo, abriu o Mar Vermelho, Deus mandava profetas. Eu sei que muitos daquela geração, como descreveu o livro de Juízes, não tinham presenciado o que Deus havia feito no passado, mas a ponto de não conhecer a Deus, sim, isso acontece. Aliás, acontece até os dias de hoje. Um dos grandes perigos da educação moderna é que muitas vezes os filhos não conhecem o Deus que converteu os seus pais. Isso é muito sério. Um segundo problema que o povo hebreu tinha e que ainda continua forte hoje em dia é a necessidade psicológica, social, de querer parecer com os demais, porque ninguém quer ser seita, ninguém quer ser esquisito, ninguém quer ser minoria. Então você acaba pagando um preço muitas vezes alto de negar a sua própria identidade apenas para fazer parte do todo. Foi isso que aconteceu com Israel. Imagine naquela época um pagão conversando com um hebreu e o pagão falando assim, que legal, olha aqui o Deus que eu estou adorando, olha, acabei de comprar e ele me protege de todo mal. Você sabe, a psicologia diz que o ser humano precisa de uma espécie de totem, alguma coisa que ele possa se apegar, agarrar. Lembra quando você era criança que tinha aquele cobertor imundo, sujo, fedido, que o seu pai tinha que voltar, às vezes 30 quilômetros,
para o local de origem porque esqueceram o cobertor do Juninho lá na casa da avó dele. E se chegasse em casa sem aquele cobertor, o Juninho não dormia e não deixava ninguém dormir. Um cobertor sujo, fedido, mas nele não dorme sem o bubu, sem a naninha. Ora, esse exemplo que eu dei de um apego infantil a um objeto, ele continua também na fase adulta. Inclusive, há muitos estudos sobre o totem. Como é que o totem, nós precisamos de algo para nos apegarmos, algo visível, tátil, que dê experiências. E um pagão tinha, aparentemente, esse algo tátil, porque ele podia pegar o Deus dele na hora do aperto. Oh, Baal, me ajude, Baal, me ajude. E o hebreu? Ele não tinha um Deus para ele pegar, porque Deus é espírito. Você não pode ficar retendo Deus. Qual era o rosto desse Deus? Ele nunca tinha visto. Como é que você adora um Deus sem ver os olhos dele? Seria a mesma coisa de mascar chicletes sem tirar o papel, ou chupar uma bala sem tirar o invólucro. Era muito sem graça, partindo por esse ponto de vista. Fora o fato de que Israel parecia menor do que as outras nações. Os filisteus, por exemplo, que adoravam Baal, tinham uma tecnologia muito mais avançada que os israelitas no manuseio, por exemplo, do ferro e de alguns outros metais. Então, nesse aspecto, o diabo sempre seduz o povo de Deus com o mito da grama mais verde. Agora é hora de você pegar esse conteúdo do passado e fazer uma aplicação lúcida para o presente. Quais seriam os Baais, as Áshera ou as Astarot dos dias de hoje? A que o povo de Deus está se apegando porque não quer ser diferente dos povos em redor? Num mundo de tanto pluralismo e, ao mesmo tempo, tanta desconstrução de identidade cristã para ser aceito pela maioria, quais são os valores que nós estamos negociando? Tristemente negociando. Pensemos na trajetória do povo de Deus no passado. Sempre que os hebreus quebravam a aliança, o resultado não era nada bom. Aprendamos com os erros deles para não repeti-los na atualidade. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe o seu like e saiba que também vou dar um presente para você, um e-book com o resumo de vários vídeos que eu estou postando aqui. Esses vídeos que eu coloco as peças do museu, eu preparei um e-book para você, eu quero dar de graça esse e-book para você. Como é que você faz para adquiri-lo? É simples. Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar a descrição, um link, onde você pode clicar ali, seguir as instruções e baixar esse e-book para você, tá bem? Um grande abraço, beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.